Olá, tudo bem? Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e um bem-vindo ao canal Leite Racional. Vamos abordar agora algo muito importante. Quem sabe talvez você está entrando aqui agora, está vendo essa página vermelha e não está entendendo, mas vai começar a entender. Você chegou aqui porque Deus tem algo muito importante para o seu coração, para a sua alma. Quem sabe você está passando por aquele problema interior e que você desconhece e não sabe o que está acontecendo. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive e através das orientações que tem nesse livro e que são partes da Bíblia, nós vamos encontrar coisas que talvez você há muito tempo tenha buscado resposta. Vamos lá? Tá ok. O coração do homem. Você se conhece? Você se conhece? Pois é. Vamos lá. O coração do homem. O templo de Deus ou a oficina de Satanás? No livro de 1 João 3, do versículo 4 ao verso 20, nós vamos ler assim: Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram má e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerra o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de línguas, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amém, amados? Então, vamos começar o nosso estudo. Este não é um novo livro. Apareceu pela primeira vez em França, há mais de 200 anos, e trouxe então grande bênção a milhares de almas. Tem servido de espelho espiritual, onde as pessoas têm visto a sua própria condição, tal qual Deus a vê. Muitos dos que têm visto os seus corações pecaminosos, revelados através dessas páginas, arrependeram-se e alcançaram novos corações e um novo espírito. Enquanto lerdes este livro,
Guardai, por favor, no vosso pensamento que ele é um espelho no qual vós podeis contemplar, quer vos sejais cristãos ou pagãos, crentes ou renegados, encontrareis nele a vossa imagem, tal como Deus a contempla, pois ele olha para o coração do homem. Satanás é o pai da mentira, príncipe das trevas e o Deus desse século. Ele transforma-se a si mesmo num anjo de luz. No entanto, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem, e até por vezes se ofendem quando é representado tal qual ele é. Assim como nós, nos tempos antigos, houveram falsos profetas, há hoje obreiros mentirosos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não é, pois, para admirar que o próprio Satanás se transfigure num anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Satanás cega o entendimento dos homens para que não possam ver o amor de Deus, a sua glória e majestade, nem o seu Redentor Jesus Cristo. Você pode ver em 2 Coríntios 4, 4. O povo cego pelos deuses desse século não pode ver que está a caminhar apressadamente para a eterna destruição, para o inferno que arde com fogo e enxofre. Então, estão mortos para Deus e são governados pelo Deus desse século. Efésios 2:2. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, verso 7, verso 8. Você pode acompanhar na Bíblia. Ao ler o livro e examinar os seus quadros, podereis olhar para dentro dos vossos corações, permitir que os vossos corações sejam examinados, e vereis qual a sua condição. Se achardes que eles são maus e pecaminosos, não negueis esse facto, nem tampouco tenteis escondê-lo, mas antes confessai os vossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1, de 8 a 10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele possa perdoar os vossos pecados, e limpai-vos no precioso sangue de Jesus Cristo. Sois governado por Deus ou por Satanás? Sois escravos do pecado ou servo de Deus? Se o pecado reina nas vossas vidas, não procureis negar esse fato. Antes, clamai a Deus, que vos livrará por Jesus Cristo, pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos ao cego e tirar-nos das trevas. Assim como tira as trevas de dentro de nós, ele veio para trazer-nos a sua maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás. Por ele termos a redenção dos nossos pecados, agora está perante um Deus santo que vê e conhece todos os vossos segredos e atos ocultos, assim como todos os vossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos, nem a vós mesmo. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Salmo 94, verso 9. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas e sombras de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade. Livro de João, parte B, livro de Jó, parte B, perdão, capítulo 34, verso 21 e verso 22. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo as Crônicas, capítulo 16, verso 9. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade
e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, do verso 1 ao 5. Leia também o Salmo 51. Jesus ainda hoje está a chamar: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, amados, nós vamos então dar início agora à parte dos quadros, onde nós vamos examinar e ver esses quadros como a representação do coração do homem. Vamos lá? Bem, primeiro quadro. O que você identifica aqui? Então eu vou acompanhar, você me acompanha. Está aqui o formato, o rosto do homem, esse coração simbolizando aqui o coração interno do homem, e que a partir daqui nós vamos desenvolver o que a representação de cada elemento que aqui está aqui dentro, de cada ser que está aqui dentro. Aqui fora nós temos aqui esse desenho simbolizando um anjo, né? Um homem com asas. Aqui uma pomba, aqui umas chamas em volta de fogo. E aqui nós temos um olho no centro, acima, na parte superior. Abaixo tem uma estrela enegrecida. Aqui identificamos um pavão no lado, no lado esquerdo, certamente seu lado esquerdo, você está de frente para o vídeo. No lado direito aqui um sapo, uma rã. Aqui atrás um bode. No outro lado oposto uma serpente. Aqui abaixo um porco. Aqui um tigre, uma onça. Aqui uma tartaruga. E aqui no centro, segurando um tridente, que é uma das maiores simbologias de Satanás, um ser simbolizando o Lúcifer, um símbolo. Então, o que tem a ver esse primeiro quadro? Bom, no estudo que nós estamos fazendo sobre o coração, nós vamos identificar e ver que cada figura dessa aqui representa e o que fala a respeito do coração. Ou seja, isso tudo aqui, nós vamos ver, está acontecendo, pode estar acontecendo dentro do homem, ou seja, dentro de você, e você não sabe. Nós vamos descobrir passo a passo, tá certo? Essa é a nossa introdução e aqui o nosso primeiro quadro. Então nós vamos começar agora, então, a parte 1 do nosso primeiro quadro. Então vamos lá? Neste quadro, por debaixo da cabeça, vê-se o coração humano. Mora nele diversos animais que nos falam das várias qualidades de pecado no coração do homem. Pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz pela boca do profeta Jeremias que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9. Jesus mesmo confirma isso dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Está no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 21 ao 23. Você pode estar conferindo na sua Bíblia. Primeiro animal que nós vamos identificar, o pavão. O que vem a ser o pavão? Vamos lá? Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos, no coração do homem representa o pecado de orgulho. Lúcifer, o querubim ungido, uma vez portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus. Satanás, o diabo, Isaías 14, verso de 8 a 17, fala dessa queda, e em Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12 ao 17, também fala dessa queda e desse orgulho de Satanás. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se da sua riqueza, da sua superior educação,
por se vestirem conforme a moda, embora por vezes sem pudor nem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis, etc., tão claramente descrito em Isaías capítulo 3, do verso 17 ao 24. Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto, etc., esquecendo-se de que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, verso 5. Deus aborrece a soberba e a arrogância. Você pode ver lá em Provérbios 8, capítulo 8, verso 13. A soberba precede a ruína. Provérbios, capítulo 16, verso 18. Vamos dar uma pausa aqui agora e no próximo capítulo, nós estaremos abordando sobre o bode.